Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tá muito fraco. Boa noite, pessoal. Boa noite. Isso aí. Chegando a hora. Aquele gostinho de aprovação. Um misto de ansiedade. Nervosismo jamais. Ansiedade é bom. Ansiedade te liga o sinal de alerta. Nervosismo é uma M. Nervosismo te joga para baixo, te derruba, faz você perder coisa por bobeira. Ansiedade legal. Se está com nervosismo, vamos transformar isso em ansiedade. Eu estou vendo as carinhas aqui, eu vejo que toda essa galera, ou pelo menos a grande maioria, viu quase todas, se não todas as minhas aulas, está se dedicando, está estudando, está se preparando, não tem por que ficar com medo. Beleza? Nervosismo não. Você vai dar o teu melhor. E, se Deus quiser, será teu último exame da OAB. Ok? Isso aí. Galera, olha só. Primeiro, aproveitando aqui também o pessoal do online, há uns 3 ou 4 exames, eu acabei fazendo um evento que deu muito certo e dessa vez eu consegui repetir. Então me permitam só usar 2 minutinhos da aula aqui no início para fazer uma propaganda para vocês. Eu quero convidá-los, na verdade, vocês também receberão o vídeo promocional no Projeto Passeio. Eu quero convidá-los para um evento chamado Gabaritando o Processo Civil. Tá? É uma aula que eu vou dar na segunda-feira aqui, das 2h30 da tarde até às 6 horas. Tá? Na próxima segunda, das 2h30 às 6. Eu sei que é difícil para quem trabalha, se conseguir pegar uma folga no estágio, uma folga no trabalho, eu acho que vale bastante a pena, porque o evento é realmente gabaritando o processo civil. Da vez passada que eu fiz, eu gabaritei. Eu não, os alunos conseguiram. Matamos as questões. É uma metodologia diferenciada. Você pode, o que eu vou fazer? Já fiz o curso com você. É diferente. É uma metodologia diferenciada e inovadora. Por quê? Porque eu vou trazer os artigos, mostrando as palavrinhas, os textos, e onde exatamente eu acho que vai aparecer, para que você não escorregue nenhuma casca de banana no dia 5 de agosto. Então é na segunda-feira agora, dia 30 de julho. Eu já vou explicar. Olha só. É aqui à tarde, aqui no jurídico, tá? Nessa sala mesmo. Na vez passada que eu fiz, se Deus quiser, não é enganação, vocês podem confirmar, na vez passada que eu fiz, a matrícula se esgotou no mesmo dia. Só que no último curso, o Isaías, ele acabou disponibilizando uma outra sala para televisionamento. Dessa vez não, ele só liberou essa sala porque não vai ter outra sala disponível. Então nós só temos 150 vagas no presencial. Então, quem pretender, faça a matrícula. Se quiser convidar um amigo, para o pessoal de fora é R$ 39,00. Para o pessoal do curso jurídico, aluno ou ex-aluno, é R$ 29,00. Aceita cartão, parcelamento, etc. Tá? R$ 29,00, pouco mais de 3 horas de aula. Vocês que se matricularem no presencial ganham acesso ao online, para poder revisitar isso durante a semana. E se você não puder mesmo vir no presencial, tem também a opção só online, que por questões de mercado é mais barato. Então, se a grana está um pouquinho apertada, quer economizar para comer mais um Big Mac, você compra só online, que daí custa R$19,50. Online é R$19,50, tá? E eu até brinquei no vídeo, que não tem desculpa de tempo e nem de dinheiro. De tempo, porque o curso estará disponível já na terça-feira pela manhã na plataforma cursojuridico.com. Então você pode assistir 30 minutinhos por dia, que até o dia da prova você mata esse aulão. E não tem desculpa de dinheiro, porque é R$19,50 e aceita também parcelamento, tá? Então faz lá 4 de 5, se for o caso, então não tem desculpa, tá bom? Então, ou online vocês podem fazer pelo cursojuridico.com, mas o presencial, não quero assustar, mas é que como tem a turma Fest Manhã, Fest Noite, Master Noite, Fest Final de Semana, e só uma sala presencial, amém Jesus que lote, né? Tomara que lote, que seja um sucesso como foi o outro alguns exames. Pode ser que não, pode ser que sim, aqui na segunda tenha vaga, beleza. Mas só tem vagas presenciais somente os 150 primeiros. Depois tem a vaga no online, tá? Presencial, R$ 29,00, parcelado, faz ali no curso a matrícula, ou então online, R$19,50, também você faz pelo cursojuridico.com. Eu acho que elas fazem ali também online, se vocês quiserem agora, no intervalo ou no final da aula. No intervalo melhor, no final da aula, todo mundo indo embora já, né? Ou fazem amanhã, mas eu passei agora no Fest, para vocês, vou passar amanhã no Fest manhã e passo sábado na turma. Então, tá aberto aí, quem quiser, é uma metodologia diferenciada, 3 horinhas de aula, espero que ajude bastante. Alguma dúvida do curso? Não?
Também disponível pessoal do online. Essa aula provavelmente vai no ar na terça que vem, bem no dia que o curso já estará no ar. Então acesse cursojuridico.com, online R$ 19,50 aí. Beleza? E agora vamos lá. Não é só lá, né? Não é só o pago à parte, a paga cara. Vamos aqui também. Vamos aqui matar. Com a aula do Master já vai matar 7 questões. É quase que uma revisão diferenciada. É isso. Mas galerinha, reta final é o nome desse curso. Então eu quero que vocês realmente nessa reta final foquem para aquilo que eu passei para vocês durante o curso e foquem naquilo que mais cai. E deixe o nervosismo de lado e nós vamos começar, adivinha com qual tema? Pode parecer bobeira, foi basicamente o último tema, o penúltimo que trabalhamos, mas é o tema que sempre cai na FGV, então eu não poderia começar com um tema diferente que não recursos. Então galera, nesta reta final, o que eu preciso que vocês lembrem de recurso? Eu falei para vocês durante o curso que recurso é o instrumento voluntário capaz de provocar o reexame de decisão judicial. Então lembrem que cabe recurso contra decisão judicial. Não me faça a besteira de marcar que cabe recurso contra qualquer ato judicial ou contra qualquer pronunciamento judicial. Não. Por quê? Porque o código é expresso ao afirmar que de despacho não cabe recurso. De despacho não cabe recurso. Porque despacho não é um ato decisório. Ainda, quando eu trabalhei recursos com vocês, eu trabalhei condições de admissibilidade, pressupostos recursais. Eu até brinquei em sala falando, olha galera, para que o teu recurso seja analisado, para que em regra o tribunal possa julgar o teu recurso e verificar se o juiz realmente errou ao proferir aquela decisão, você precisa cumprir alguns pressupostos, algumas condições de admissibilidade. É o ingresso que você tem que pagar para o teu recurso ser analisado no mérito. Dentre os pressupostos recursais, os principais são, primeiro, tempestividade. Galerinha, inclusive é o tema da enquete de hoje lá do meu Instagram, @prof.pauloribas. Vamos lá. Quais são os prazos para recursos no CPC? 15 dias. Prazo para recurso é um prazo de 15 dias, tanto para interposição, quanto para resposta, quanto para as contra-razões. Para interposição e para contra-razão ao recurso. Só tem uma exceção no CPC, que é qual? Embargos de declaração. Salvo os embargos declaratórios, cujo prazo é de 5 dias. Então, todos os outros no CPC têm prazo de 15 dias. A única exceção fica por conta dos embargos de declaração, que o prazo é de 5 dias. De novo, a exceção é no CPC, porque tem recurso previsto fora do CPC. Qual foi a exceção que eu passei que pode aparecer dia 5 de agosto? Juizado especial. Qual é o nome do recurso que usamos para combater sentença nos juizados especiais? Recurso inominado. E qual que é o prazo do inominado? 10 dias. Boa, galera afiada aqui. Aprovação em massa, dia 5 de agosto, curso jurídico. Então, beleza. 15 dias no CPC, salvo embargos de declaração. Mas saindo do CPC não tem essa regra. O recurso inominado dos juizados tem prazo de 10 dias. Ainda, doutores, outro pressuposto recursal é o preparo. Significa pagar as custas recursais, tanto a taxa judiciária para interposição do recurso, quanto o porte de remessa e de retorno quando assim for devido. Lembrando, autos eletrônicos têm preparo? Tem. Ele só não tem o quê? O porte de remessa e de retorno, porque é tudo eletrônico, ninguém precisa buscar e levar para nenhum lugar, é tudo online.
Então, autos eletrônicos têm preparo. O que não tem é o pagamento do porte de remessa e de retorno. Mas tem preparo. Beleza. Galerinha, qual é o nome que se dá para falha no preparo? Deserção. Havendo falha no preparo, o recurso não será conhecido porque ele será recurso deserto. Mas no coração de vocês o que eu pedi? Existe deserção automática no atual CPC? Não. Sempre que der para salvar um recurso, deixa a parte tentar salvar. Então, tem uma diferença no CPC entre ausência de preparo e insuficiência de preparo. Vimos isso aqui bem visto. A ausência de preparo é não pagar nada. Insuficiência é pagar um valor menor do que tinha que pagar. Em nenhum dos casos haverá deserção automática. Nas duas hipóteses, o relator vai intimar o recorrente para que ele arrume o preparo. No caso de ausência, o relator vai intimar para que ele pague em dobro. Lembram? Não pagou nada, era 300 pila, vai ter que pagar 600. Era 300 pila, ele pagou só 200, ele vai ser intimado para complementar, pagar o valor restante. Então, no caso de ausência, o recorrente será intimado para efetuar o preparo no valor dobrado, em dobro. E no caso de insuficiência, ele será intimado só para complementar, para pagar o valor restante. Mas em nenhuma hipótese vai deixar de reconhecer o recurso por falha no preparo, sem antes dar uma chance para que ele salve isso. Ok? Tranquilos? E ainda, eu falei também que um pressuposto negativo, inexistência de fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer. E eu falei que não pode ocorrer a renúncia, não pode ocorrer a aceitação e não pode ocorrer a desistência do recurso. Ou seja, não pode aparecer fato impeditivo ou extintivo ao recurso. Inexistência de fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer. Não pode aparecer. Havendo renúncia, aceitação ou desistência, o recurso não será conhecido. E eu pedi para vocês uma especial atenção. No dia 5 de agosto, vocês não podem confundir desistência de recurso com desistência da ação. Quais são as duas diferenças que eu bati em aula com vocês? Primeira, no tocante à unilateralidade. Eu falei que desistência de recurso, assim como a renúncia, são atos unilaterais, ou seja, independem da concordância, do consentimento da parte contrária. Eu apelei, quero desistir da minha apelação. Preciso do consentimento apelado? Não. No momento que eu pretender, eu vou lá e desisto da apelação. Não preciso da autorização de ninguém. Quero renunciar. A sentença foi proferida hoje. Eu tenho 15 dias para apelar. Mas eu já quero renunciar ao meu direito de apelar. Preciso do consentimento apelado? Não! Porque desistência de recurso, assim como a renúncia, são atos unilaterais. Independem do consentimento da parte contrária. E desistência da ação é unilateral? Depende. Depende do quê? Se o réu já contestou. Lembrem que a desistência da ação, se o réu já apresentou contestação, o autor só consegue desistir se o réu consentir. Beleza? Citação não. Citação é o momento para ele poder mexer no pedido ou causa de pedir. Mas para desistir da ação, o momento é contestação. Você olha para o processo, ele já contestou? Ainda não. Então o autor pode desistir sem precisar do consentimento do réu. O réu já contestou. Para desistir da ação, o autor precisa do consentimento do réu. Então, desistência da ação após a contestação,
Depende do consentimento do réu. Já a desistência de recurso, tanto faz se ele já contrarrazou ou não, não interessa nada. Para desistir de recurso é sempre unilateral. Não preciso do consentimento da outra parte. Combinado? E qual que é a outra diferença? Um é unilateralidade e a outra diferença é a imediaticidade. Ou seja, a desistência de recurso quanto à renúncia produzem efeitos imediatos. Uma vez que você pratica esse ato requerendo a renúncia ou a desistência, já está valendo, já está produzindo efeitos. E a desistência da ação? A desistência da ação só produzirá efeitos depois do quê? Homologada por sentença. Então, cuidado. Desistência de recurso. Pratiquei, está valendo. Meu recurso não pode mais ser analisado. Não precisa ser homologada a desistência, já está valendo. Já desistência da ação, não. Desistência da ação somente produzirá efeitos depois da sentença homologando a desistência. Tá? Desistência de recurso, imediato. Desistência da ação, tem que esperar a sentença. Enquanto não for proferida a sentença, homologando a desistência, ainda não está produzindo seus efeitos. Ok? Então, tanto unilateralidade quanto imediaticidade são efeitos da desistência e renúncia, não de recurso, não da desistência da ação. Combinado? Tranquilos? Ainda, dentro da temática recursos, disposições gerais, o que pode aparecer dia 5 de agosto, que ainda não apareceu? Recurso adesivo. É bem verdade que o tal do recurso adesivo não é uma aposta tão grande, porque não teve muita alteração no novo código. Então eles gostam de cobrar o que teve de mudança, mas como até então não cobraram, eu pedi para vocês... Como é reta final, claro, que eu não vou passar todos os elementos de novo, é só focando naquilo que tem maior chance de aparecer. Eu dei a seguinte frase para vocês, que recurso adesivo é o recurso daquele que não queria recorrer. Só está recorrendo porque a outra parte recorreu. Ou seja, os dois têm interesse em recorrer. Eu não recorri, esperei o outro. Beleza. Falei para vocês, lembra a brincadeira que o recorrente adesivo ele é o caroneiro? Lembram? Ele está de carona, ele não se manda. Portanto, o recurso adesivo somente será analisado se o recurso principal independente for admitido. Se eventualmente o recurso principal cair por qualquer motivo, o adesivo não será analisado. Então, o recurso adesivo segue a sorte do principal, no tocante à admissibilidade. De nada adianta você preparar o adesivo. Se ele não pagou o recurso dele e depois o intimado não efetuou o pagamento, o dele não será conhecido, o teu cai junto. Se ele desistir do dele, o adesivo cai junto. Porque o adesivo, como o nome já diz, é um adesivo, está colado, então cai junto. Beleza? Agora, o que eu pedi para vocês? Pegadinha clássica. O recurso adesivo ele não é uma nova espécie de recurso. É uma forma de interposição de recurso. Portanto, cabe recurso adesivo em quais espécies recursais? Somente em 3. Somente cabe o recurso adesivo na apelação. Boa, me ajudem lá. Me deem orgulho. Isso, recurso especial. E só mais um. Isso, recurso extraordinário. Eu que por baixo, ao longo da minha vida de professor de processo civil, já vi umas 10 mil questões de processo civil, qual que é a pegadinha que eles sempre colocam no recurso adesivo? Que cabe recurso adesivo em agravo de instrumento. Não. Geralmente é pegadinha clássica, eles botam recurso no meio lá que não cabe adesivo. O recurso adesivo somente cabe nestas 3 espécies recursais. Apelação, recurso especial e recurso extraordinário. Combinado? Tranquilos? Beleza? O ritmo da aula é um pouco mais rápido mesmo, né? Porque é quase que uma revisão de véspera. Só que não estamos na véspera, né? Beleza? É só isso. Né? Sabadão que vem eu vou estar mais rápido ainda. Mas vamos lá. E não vai ter quadro, vai ser uma porrada. Segunda é diferente. A nossa aula é com artigos, é um pouco diferenciada a metodologia. Mas vamos lá. Tranquilos aqui? Beleza? Já que eu estou falando de recurso especial extraordinário, coloquei aqui
Deixa eu dar uma dica de recurso em espécie, que vocês não vão me decepcionar. Qual deles? Só o especial, só o extraordinário ou em ambos, que se exige o pré-questionamento? Só no especial, só no extraordinário ou nos dois? Pré-questionamento é um requisito dos dois ou só de um deles? Dos dois. Pré-questionamento os dois. Para você levar a causa para Brasília, seja para o STJ em especial, seja para o STF extraordinário, a matéria já tem que estar pré-questionada. Você não pode inovar em algum argumento quando chegar nesses recursos lá em Brasília. Você já tem que ter discutido amplamente esses assuntos nas instâncias ordinárias. Então, o pré-questionamento existe para ambos. Pré-questionamento. Tá, quem estiver dormindo vai ver o que é aquele porquê do professor. Não é porquê, tá? É pré-questionamento. Para ambos, especial e extraordinário. E a repercussão geral, ela é exigida em ambos ou só em um deles? Só em um, em qual? Recurso extraordinário para o STF. Então, a repercussão geral, ela é somente para o recurso extraordinário. Então, repercussão geral, extraordinário. Pré-questionamento, especial e extraordinário. Combinado? Não me decepcione, continue me enchendo de orgulho. Qual desses recursos eu vou utilizar para combater acórdão que ofendeu a Constituição Federal? Extraordinário, né? Extraordinária por ofensa à Constituição Federal. Logo, o recurso especial eu vou utilizar quando ofender uma norma, uma lei federal. Tá? Então, recurso especial para a lei federal. Ofende o Código Civil, o CPC, a Lei de Alimentos, Lei do Inquilinato, qualquer lei federal é o recurso especial que vai tentar resolver isso. Ofendeu a Constituição é o extraordinário. O extraordinário exige o pré-questionamento e a repercussão geral. O recurso especial exige o pré-questionamento. Não exige a repercussão geral, é exclusiva, por enquanto, do recurso extraordinário. Combinado? Uma dica. Porque o mosquito está falando aqui. Tá? Mas já caiu recentemente, acho que não volta. Os embargos de declaração, qual que é o prazo dele? 5 dias. Os embargos, eles servem para revisitar o mérito da decisão? Não. Servem para quê? Para corrigir um vício. Omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Dia 5 de agosto. Se os embargos forem tempestivamente opostos ou interpostos, eles interrompem o prazo para outros recursos ou eles suspendem o prazo para outros recursos? Interrompem, ou seja, volta do zero. Eu tinha 15 dias para apelar. No 5º dia eu fui lá e embarguei. O que acontece com o prazo de apelação? Interrompido, está zerado. Espero o juiz julgar os embargos. Quando ele julgar, tanto pelo sim quanto pelo não, você vai ter o quê? Mais 10, que era o que faltava para dar 15, ou os 15 na íntegra? Os 15 na íntegra, porque interrompe. Tanto no procedimento do CPC, quanto no procedimento dos juizados especiais. Interrompe, volta do zero. Beleza? Tranquilos? Reta final para recursos aqui, tranquilos? Beleza. Galera, traço. Outra aposta aí para o dia 5 de agosto. Contestação. Vamos voltar agora. Não estou mais em recurso, tá? Estou falando de contestação agora. Beleza. Lá no procedimento comum, contestação a partir do artigo 335 agora. Vamos lá. Contestação a partir do artigo 335 do CPC. Meus amigos, contestação é a resposta do réu, é a defesa do réu por excelência. Na contestação, ele vai apresentar toda a sua matéria de defesa, tanto matéria de defesa de mérito, quanto de defesa de processo, as chamadas preliminares, aqueles vícios de processo que o réu alega antes de entrar no mérito. Então, na contestação, ele vai se defender amplamente e ainda, o novo CPC, regulamentando de uma forma diversa do código anterior, ele estabelece que se o réu pretender contra-atacar,
se o réu pretender formular um pedido contra o autor, não tem mais a necessidade dele fazer uma peça separada chamada de reconvenção. Ele pode, dentro da própria contestação, se defender e depois partir para o contra-ataque, formulando um pedido contra o autor. Lembram do exemplo dado em aula? O autor pede que o réu pague 100 mil porque descumpriu um contrato. Se o réu pretender apenas se defender, ele vai e apresenta a defesa, a contestação, não devo 100 mil. Agora, se o réu, teu cliente, fala assim, doutor, eu não quero pagar os 100 mil, e além de mais, esse autor é que é um jaguar, ele que está me devendo. Por causa desse contrato, ou seja, tem conexão com a causa de pedir ou com o pedido, ele me deve 20 mil. Você, como advogado, precisa entrar com uma nova ação pedindo 20 mil? Não! Tem conexão, tem a ver. É a mesma causa de pedir, é o mesmo pedido, você aproveita o embalo e ali mesmo já faz teu pedido. Tanto é que quando tiver reconvenção tem que ter valor da causa, porque é o valor daquilo que você está pedindo. Então, beleza. A contestação no novo CPC, ela é uma matéria de defesa, continua sendo, mas havendo conexão e o autor pretendendo formular pedido contra o réu, pretendendo formular pedido contra o autor, ele pode formular a reconvenção dentro da própria contestação, tá? Então, hoje em dia não tem necessidade de reconvenção em peça separada, beleza? E tendo reconvenção, tem valor da causa. Agora vamos lá. A reconvenção, ela segue a mesma sistemática do recurso adesivo? Não. Se o autor desistir da ação, cai a reconvenção? Não. Coloque no coração de vocês para 5 de agosto. A reconvenção, ela é autônoma. Muito embora seja dentro da mesma peça, se o autor desiste da ação, lembra o autor que provocou o réu para pagar 100 mil pelo contrato? O autor desistiu, não quer mais continuar com a ação, pois a reconvenção vai continuar. O réu cobrando os 20 mil do autor vai continuar, porque ela não é dependente, não é igual ao recurso adesivo, que é um adesivo que está colado. Aqui tem autonomia. Então, coloque no coração que a desistência da ação não obsta o prosseguimento da reconvenção. Não impede o prosseguimento da reconvenção. Não é porque a ação não será analisada que a reconvenção também não será. Ok? E outra, galera, o parágrafo 6º do 343. Vou trazer na segunda o nosso curso aqui com os principais artigos, que está na hora de cair. A reconvenção pode ser apresentada independentemente de contestação? Sim, lembra que eu falei? Professor, mas é na mesma peça. Pois é, mas se eventualmente o réu quiser apenas reconvir e não contestar, ele pode só apresentar a reconvenção? Pode! Então coloque na alma de vocês que a reconvenção pode ser apresentada independentemente de contestação. Tá. Mas sobre a contestação em si, galera, outra aposta, tiro que eu espero que seja certeiro para o dia 5 de agosto. 337, parágrafo 5º. Eu falei para vocês que não tem como estudar a contestação sem passar pela análise das preliminares, do artigo 337. Preliminares são vícios processuais que o réu alega antes de adentrar ao mérito. É o réu chegando assim, ô juizão, desculpa, mas tem probleminha de processo. Eu não estou questionando o mérito em si, só que o processo tem algum defeito. O autor não apresentou a procuração, o autor não é o legítimo representante, o autor não é parte legítima, eu não sou parte legítima, o valor da causa está errado, o autor não é pobre, não merecia justiça gratuita, esse juiz é incompetente. Vejam, as preliminares são questões de processo, não são questões de mérito, são questões do processo. Beleza, isso é tranquilo. Mas o que eu acho que aparecerá dia 5 de agosto, que eu já marquei no quadro, é: essas preliminares podem ser conhecidas de ofício? E de você já marcou comigo no teu coração, na tua cabeça. O que é algo de ofício? É algo que independe de requerimento. Ninguém pediu para o juiz, ele pode reconhecer isso? Opa, calma. Todas as preliminares podem ser conhecidas de ofício? Não, não são todas. São quase todas.
mas tem duas que não podem ser conhecidas de ofício. E eu acho que são essas que aparecem dia 5 de agosto. Quais que não podem de ofício? Lembra que eu falei que o 337 tem 13 incisos. 1,5 só que não pode de ofício. Quais que não podem de ofício? Incompetência relativa. Isso. E a convenção de arbitragem. Então, 337 tem 13 incisos. Duas dessas matérias previstas no artigo 337, o juiz não pode conhecer se o réu não falar. Se o réu não falar que o juiz é incompetente em competência relativa, o juizão cala a boca, você não pode reconhecer. Se o réu não falar, opa, nós combinamos levar isso para o árbitro, o juiz fica quieto. Ah, mas eu estou vendo que vocês combinaram levar para o árbitro, vamos para lá, sai daqui. O autor descumpriu, mas eu não me incomodo, réu, fica quieto você, juiz. Ou seja, estas duas preliminares não podem ser conhecidas de ofício, dependem de requerimento do réu. Se o réu não falar até a contestação, precluiu. Juiz se torna competente, as partes abriram mão da arbitragem, vai ser ali na justiça estatal mesmo julgado. Ok? Só pegadinha clássica, não confunda incompetência relativa com incompetência absoluta. Incompetência absoluta já entra na regra geral, que pode de ofício. A incompetência relativa não. Qual que é a regrinha para lembrar o que é incompetência relativa? Lembra do amiguinho imaginário? Walter. Que Walter? Valor e território. Tá? Leve o Walter para a prova. Valor e território em competência relativa. Em regra, né? Porque tem pelo valor juizado especial federal que seria absoluta. Mas em regra, o que interessa para nós é territorial. Walter em competência relativa. Walter depende da parte a alegar. Beleza? Ah, mas eu não vou levar o Walter para a prova porque tem um Walter que fez muito mal na minha vida. Tá? Isso vai me desestabilizar no dia do exame. O que você vai levar para a prova? Leva então o Vale Transporte, VT. Ou leva a televisão, TV. Tem 500 metros mnemônicos aqui, tá? Por favor, mas lembrem que Walter é relativo. Ah, era para ser ajuizado no Rio de Janeiro e foi em São Paulo. O juiz pode mandar de ofício para o Rio de Janeiro? Não, é território. Psh, cala a boca, juiz, fica na tua. É a parte em que alegar. Ah, tinha que ser na vara da fazenda e foi na vara civil. O juiz pode? Aí pode, porque é incompetência absoluta. Matéria, função, pessoa. Então, território fica quieto. Se a cidade errada, a comarca errada, fica quieto. Agora, outras situações de incompetência absoluta. Combinado? E ainda, tá na hora de aparecer 338 e 339. Que eu fiz uma enquete semana passada, que eu até gravei um vídeo domingão à noite sobre isso, que uma lágrima caiu quando 80% do pessoal acabou errando. Mas é aquela lágrima, assim, de certa forma, de alívio. Melhor errar aqui do que errar no dia 5 de agosto. Eu perguntei sobre intervenção de terceiro, que realmente, a professora errou, mas o curso não conseguiu trabalhar tudo isso. Não dá para trabalhar tudo, infelizmente. Então, sobre intervenção de terceiros, a enquete era se o chamamento ao processo pode ser praticado tanto pelo autor quanto pelo réu. E se vocês lerem o artigo 130 do CPC, vocês verão que não. Chamamento ao processo é uma intervenção de terceiro praticada somente pelo réu. Até no vídeo que eu gravei domingão à noite, tava chato, fantástico, né? Eu gravei um vídeo pra você, domingão à noite, coloquei que denunciação da lide pode ser feita tanto pelo autor quanto pelo réu. Denunciação da lide é uma outra modalidade de intervenção de terceiro que pode ser feita tanto pelo autor quanto pelo réu. Tá? Autor faz na petição inicial. Quando for pelo réu, tanto o chamamento quanto a denunciação da lide, faz na contestação. Então vejam, chamamento ao processo, só réu. Denunciação da lide, autor e réu. Beleza. Os alunos entenderam, o pessoal gostou do vídeo,
conversa vai, conversa vem. Só que muitos alunos acabaram no privado falando, professor, mas aquela situação que você falou em aula do 338, 339 não é feita pelo réu? Galera, cuidado. 338 e 339 não é uma intervenção típica de terceiro, não tem nada a ver com chamamento ao processo. O que é o 338 e 339, para vocês lembrarem que eu dei em aula para vocês? Hoje em dia, o CPC regulamenta da seguinte forma. Se o autor ajuizar a demanda contra um réu, e esse réu, na verdade, ele não é parte legítima no polo passivo, mas ele sabe quem deveria estar ali em seu lugar, ele tem o dever de indicar ao autor quem é o verdadeiro réu. Então, esta situação do 338 é uma situação atípica, não é uma intervenção. Não chamem isso de chamamento ao processo. Mas parece que é, né? Eu estou chamando para o processo, mas não é. Não é uma intervenção de terceiro lado do CPC. As 5 intervenções: assistência, denunciação da lide, chamamento ao processo, desconsideração da personalidade jurídica e amicus curiae. Não! Se você abrir intervenção de terceiro no CPC, são 5 modalidades típicas. Aqui, realmente, se o autor ajuizar uma demanda contra um falso réu, alguém que não deveria ser réu, olha só, alguém que não deveria ser o réu, este falso réu, conhecedor de quem deveria estar ali, exemplo clássico, caseiro, chacreiro, lembra que eu dei exemplo? Ajuizei contra o chacreiro. Opa, eu não sou o dono daqui, eu sou só o chacreiro. O dono vem para cá. Você devia ter entrado contra o dono. Eu só recebi ordens. Eu fiz isso porque mandaram vir aqui fazer isso. Então chama o mandante. Eu só executei. Então sempre que o falso réu tiver conhecimento, ele tem o dever... Peraí. Ele tem o dever de indicar ao autor o verdadeiro réu. E nesta situação o que acontece? O autor tem algumas opções. Então olha só, vamos lá? 338 e 339, que não é chamamento ao processo. Eu já vou relembrá-los o que é chamamento ao processo. Então olha só, autor ajuiza a demanda contra João, que é o executor, só foi lá executar. E o João, na verdade, fala, opa, peraí, autor. Na verdade, quem mandou eu fazer isso aqui foi o Pedro. Ele me contratou para vir aqui fazer isso. Então, se você quer ajuizar uma ação de reparação de danos, é contra o Pedro. Ele que é o mandante. Ele que mandou eu fazer isso, só cumprir ordens. Beleza. Nesse caso, o réu, sabedor de quem deveria estar ali desde o início, indica ao autor, ó, troca de réu aí, cara. O verdadeiro é o Pedro. O que o autor pode fazer? Ele pode não aceitar essa indicação, permanecer com o João, falar, nada disso, você que executou é contra você mesmo, não entrei errado não, fica como está. Ele tem a opção de fazer a troca, ou seja, putz, verdade, realmente eu me enganei. Eu não sabia que ele tinha te contratado o Pedro, que é o safado, então beleza, troca. Sai João e entra Pedro. Sucessão processual. Sai o réu originário e entra o réu indicado. O autor aceita a troca. Ou então o autor olha e fala assim, realmente o Pedro tem responsabilidade. Mas isso não exime a tua responsabilidade. Você também deveria ter sido mais cauteloso. Você não poderia ter executado essa ordem. Ele não mandava nada nisso. Fica você aí. Então ele pode optar por incluir o Pedro. Então vejam, resumindo 338 e 339. Se o réu alegar não ser parte legítima no polo passivo, mas tiver conhecimento de quem deveria estar ali no seu lugar, quem é o verdadeiro réu, ele tem o dever de indicar para o autor. E o autor tem 3 possibilidades. Ou ele ignora essa indicação, continua com o João, ou ele opta por trocar, uma ação que era autor e João vai virar autor e Pedro, sucessão processual, ou ele opta por incluir. Era autor e João, agora é autor e João e Pedro. Eles são litisconsortes no polo passivo. Isso aqui está previsto lá no 338 e 339. Isso aqui não é chamamento ao processo. Não é.
Chamamento ao processo é outra coisa. O que é chamamento ao processo? Agora vamos lá. Chamamento ao processo, artigo 130 ao 132. O chamamento ao processo é uma modalidade de intervenção de terceiro exclusiva do réu, que funciona quando? Guarde no coração uma palavrinha, que é uma palavrona na verdade, que é a seguinte: o chamamento ao processo caberá nos casos de corresponsabilidade. Então guarde essa palavrona no coração aí, ó. Corresponsabilidade. Ou seja, este réu vai chamar ao processo um terceiro, alguém que está de fora, mas que deve tanto quanto ele, que é corresponsável com ele. Então presta atenção. Marque aí, chamamento ao processo é uma intervenção de terceiro, exclusiva do réu, para os casos de corresponsabilidade. Mas não para por aí. É nesses casos de corresponsabilidade previstos em lei. Marque as 3 situações previstas lá a partir do 130. Quando que cabe o chamamento ao processo? Em se tratando de fiadores, em se tratando de devedores solidários, ou quando o fiador chama ao processo o afiançado. Vamos lá? Entendido aquilo lá? Aquilo lá entrou com o réu errado. Aqui não é com o réu errado. Por que você só me escolheu? Por que a ação só contra mim? Vem outro aqui. Ele ficou de fora? Vem pra cá. Você gosta de estar protegendo ele? Ele também deve. Vem pra cá. É o dedo duro do processo, é o chamamento ao processo. Dedo duro, vem pra cá. Oh, deve também. Vem pagar junto. Vem dividir o prejuízo junto comigo. Por que isso? Claro, porque eventualmente aquele que a sentença for executada, ele já tem um título executivo para depois cobrar a sua quota à parte. Pô, cobrou só de mim? Cobra dele também. Eventualmente cada um paga metade, sei lá. Olha só, presta atenção aqui, tá? Todo mundo comigo? Beleza? Fiadores. Emprestei 100 mil reais aqui pro seu Joel. 100 mil reais, seu Joel. Só que me traga 2 fiadores, Joel. Beleza. Ele me traz a... Teu nome? Suzana e a Jair. Traz a Suzana e a Jair. Beleza. Joelzão não me paga o sem conto. Eu sou credor. Na hora de cobrar, o que eu faço? Tem 2 fiadoras. Eu vou contra a Suzana. Paulo Ribas versus Suzana. Pague 100 mil. O que ela pode fazer? A Jair também é fiadora. Por que deixou ela de fora? Está protegendo ela? Ô, Jair, vem para o processo. Chama o processo. Ela é corresponsável. Vem para cá. Seja fiador chamando outro. Quem riu é da família tradicional brasileira, né? O vem para cá. Então veja, um fiador chamando outro. Pode? Porque são corresponsáveis. Beleza. Devedores solidários. Tira fiador da história. Suzana e Jair, professor, tem um projeto aqui, o que você acha? Eu quero abrir um curso de OAB, não sei o que, bababá, em tal cidade interior, mas para isso eu quero dinheiro emprestado. Empresta 100 mil para nós? Ah, tá, vamos lá, vou investir, você, beleza. Vou emprestar para você. Empresto 100 mil. Estabelecemos que se trata de uma dívida solidária, que vocês aprenderam em direito civil, que solidariedade não se presume. Então nós fixamos que é uma dívida solidária. Beleza, emprestei 100 mil para as duas. 100 mil não volta minha conta, não me pagam. Estão inadimplentes comigo. Na hora de cobrar, agora não decepcione o professor de civil. Eu tenho que cobrar 50 de cada? Não. Em se tratando de dívida solidária, eu posso cobrar o todo de um só. Beleza? A juízo, Paulo versus Suzano. Cobro dela os 100 mil. O direito civil não ensina que o credor pode escolher contra quem ele quer litigar? Deixa eu passar uma informação. Quem manda é o processo civil. Civil é perfumaria. Por quê? Esse escolhido, ele pode chamar ao processo outro.
Ah, o direito civil ensina que você pode escolher, beleza. Mas o processo civil ensina, esse que foi escolhido, ele pode chamar o processo o outro devedor. Jair, vem para cá, vem ser ré junto comigo aqui. Você está devendo para o Paulo. E vem para o processo como ré, litisconsorte dela. Então, porque ela também deve, corresponsabilidade. Um fiador chamando o outro, um devedor solidário chamando o outro, ou no caso do fiador chamando afiançado. Aquele exemplo que eu emprestei 100 conto para o Joel, pedi fiador. No caso, eu fui direto a Suzana. Ela pode fazer o quê? Chamar o processo afiançado. E no direito civil ensina isso, que aqui tem até um benefício, que é se valer do chamado benefício de ordem. Primeiro esgota o patrimônio dele para depois chegar no meu. Beleza, eu fiz a besteira de ser fiadora, mas tenta primeiro ver o patrimônio dele, não achando nada, vem para mim. Mas ela pode chamar ao processo afiançado. Então não tem como você errar dia 5 de agosto chamamento ao processo. É corresponsabilidade. E por isso, a maioria errou a enquete, colocou 80% que poderia ser feita pelo autor e pelo réu. Não! Quem chama ao processo é o réu. O autor já escolheu contra quem ele queria. Eu já poderia ter ajuizado contra as duas, contra os três, contra as duas aqui, contra os dois aqui. Eu escolhi, eu já fiz a minha opção. Esse escolhido, que é o réu, é que vai chamar outro ao processo. Então, chamamento ao processo é somente do réu. Beleza? Tranquilos? Ok? Vamos lá. Outra dica para o dia 5 de agosto. Agora indo lá na parte de disposições gerais do processo. Um que já está para cair há muito tempo. Que é um dos chutes meu que eu já estou estudando desde a primeira prova da OAB. Só que como já muita gente, tudo que é concurso já caiu, a OAB ainda é a única que não caiu. Já caiu para magistratura, promotoria, analista técnico, tudo. Mas não caiu na OAB ainda. A ideia do contraditório do artigo 10. Pessoal, lembre o seguinte. O contraditório... Vou falar só isso aqui agora, tá? Que é uma reta final. Passei várias dicas de contraditório. Foi a nossa segunda aula do curso, lembra? Já faz tempo, fizeram pequenininho, lembra? A segunda aula nossa. Então, contraditório, passei um monte de coisa, mas eu lembrei no artigo 10, eu fixei no artigo 10 do CPC. E é esse que eu acho que cai. Coloque no coração, vou lembrar na aula de segunda aqui, vou lembrar na revisão de véspera, vou lembrar muito ainda. O contraditório deve ser observado ainda que se trate de matéria que o juiz deva conhecer de ofício. Contraditório, ainda que se trate de matéria que o juiz deva conhecer de ofício. O contraditório deve ser respeitado, ainda que se trate de matéria que o juiz deva conhecer de ofício. Eles podem criar um probleminha para vocês, eles podem colocar para vocês que, olha, veja só, tendo em vista que o juiz pode conhecer essa matéria de ofício, tendo em vista que a matéria de ordem pública, o contraditório não precisa ser observado, já que o juiz tem esse poder de decidir de ofício. Não confundam. E hoje parece óbvio, mas até 2016 um monte de juizada, e hoje até alguns contra o código, acham que tem esse poder. Já que é de ofício, não preciso escutar a parte. Parou. A parte não precisa te provocar para você decidir. Mas antes de decidir contra a parte, escute. Ainda que seja a matéria que você deva decidir de ofício. Todas as provas, quando caem isso daí, cai a pegadinha. O contraditório deve sempre ser respeitado, salvo naquelas matérias que o juiz deva conhecer de ofício. Não é nada de salvo. Não tem salvo, não é uma exceção. É inclusive, ainda que seja a matéria de ofício. Beleza? Desculpe repetir, mas o contraditório deve ser observado ainda, mesmo naquelas matérias que o juiz possa conhecer de ofício. Não é exceção. Quem errar essa, né? Vem aqui na segunda, 6 de agosto, para tomar um peteleco. Beleza? Não vá me errar essa, pelo amor de Deus. Ainda que seja de ofício. Combinado? Vamos lá. Continuando. Aplicabilidade de norma processual, galera. O novo CPC, ou normas processuais, quando elas entram em vigor, elas pegam processos antigos também? Ou só pegam processos que se iniciaram quando a nova norma passou a valer? Pega processo antigo. Então, norma de processo começa a valer para os processos que começarem a partir de agora e para os processos antigos, que já estão em curso. Se eles colocarem
Tendo em vista que norma processual atinge processos que já estão em curso, pode-se afirmar que sua aplicabilidade é retroativa. Pelo amor de Deus, é outra pegadinha. Não é retroativa. Significa que ela é imediata. Daqui para frente é a nova regra de processo. Não interessa se é processo novo ou se é processo antigo. Norma de direito processual tem aplicação imediata. Pega processo passado, mas eu não vou precisar reformular todos os atos passados conforme a nova norma. Não. O que praticou está valendo. Direito processual, direito adquirido, ato jurídico perfeito. Então é só daqui para frente. Então aplicabilidade imediata, que não é o mesmo que aplicabilidade retroativa. Tá? Quase terminando a aula de hoje, reta final. Sobre atos processuais, galerinha. Atos processuais. E prazos especificamente. Vamos lá. Meus queridos, lembrem que prazo processual estabelecido em dias, eu só vou computar os dias úteis. Então, se dia 5, artigo 219 do CPC, então, se no dia 5 de agosto eles colocarem que qualquer prazo será contado em dia útil, não é qualquer prazo em dia útil, é somente prazo processual fixado em dias. Prazo processual fixado em dias, nós vamos contar os dias úteis, tá? Ainda, pessoal, sobre prazos e atos processuais, vocês lembram como conta prazo, né? Artigo 224. Eu excluo o dia de início, incluo o dia de vencimento, para autos físicos até o encerramento do expediente, para autos eletrônicos até o final do dia, que o código coloca até às 0 horas. Lembrem que o horário vigente é o da sede do juízo onde deva ser praticado e não onde está o peticionante. Lembra daquele exemplo? Eu estou lá no Acre, lá ainda é um dia, mas é para praticar um ato em Curitiba, que já é o dia seguinte, já foi. Então tem que ser horário vigente na sede do juízo onde o ato deva ser praticado. Pouco importa o local em que o peticionante estiver. Beleza. Mas eu queria uma especial atenção para o artigo 191 do CPC. O artigo 191 do CPC, ele estabelece a regra do calendário processual. Calendário processual. Doutores, com o novo CPC, as partes podem, juntamente com o juízo, fixar datas para a prática dos atos processuais. Olha só que interessante. Autor e réu, junto com o juízo, por petição ou alguma audiência designada para tanto, podem já estabelecer as datas para as práticas dos atos processuais. Como assim? Olha, vamos combinar que a contestação tem que ser apresentada até o dia 10 de outubro, depois a réplica vai até o dia 17 de novembro, aí a audiência vamos marcar para o dia tal. Podem fixar datas, um cronograma, para a prática dos atos processuais. Vejam, se isso acontecer, somente poderá ocorrer alguma alteração por um motivo excepcionalmente justificado. Motivo excepcional. Opa, se você marcou a data para contestação, a data para réplica, a data para audiência, a data para as razões finais, sei lá o quê, vamos cumprir. Tanto as partes têm que cumprir, quanto o juízo. Alterações somente por motivos excepcionais devidamente justificados. E detalhe, feito esse acordo, dispensam-se intimações para a prática desses atos. Como assim? Uma vez que as partes acordaram, já tem as datas de todas as próximas etapas do processo. Marcaram a audiência para o dia 5 de dezembro. No dia 5 de dezembro vai ter audiência. Mas ninguém me intimou para vir para essa audiência. Mas não precisa intimar. Vocês mesmos combinaram essa data.
Então, quando são fixadas essas datas, partes e juízo, não haverá intimação. Você não vai ser intimado para contestar, intimado para replicar, intimado para comparecer em audiência. Você já se comprometeu com essas datas. Então, não haverá intimação e não há que se falar em nulidade por ausência de intimação para a prática desses atos. Tá bom? Artigo 191 do CPC. Já estourei meu tempo, mas por fim, galerinha, se cair alguma questão sobre ônus da prova, o que vocês vão marcar dia 5 de agosto? Que o nosso sistema é estático ou que o nosso sistema é dinâmico? Dinâmico sobre o ônus da prova. Por que ele é dinâmico? Porque até existe uma regra geral. Fato constitutivo, autor tem ônus de provar. Fato impeditivo, modificativo ou extintivo é o réu. Mas ele é dinâmico por quê? Porque o juiz, no caso concreto, ele pode inverter. Ele pode redistribuir o ônus, atribuindo esse dever, esse ônus de provar, àquela parte que ele entender que tem maior facilidade de se desincumbir do ônus. Ou seja, isso aqui era do autor, mas é mais fácil para o réu provar. Prova aí, réu. Ok? Então é dinâmico porque o juiz, no caso concreto, pode redistribuir. A parte que não concordar com essa decisão do juiz pode interpor o recurso agravo de instrumento. Porque o agravo do instrumento, aproveitando dando mais uma dica, no atual CPC ele cabe contra a decisão interlocutória cujo conteúdo esteja previsto em lei. Ou seja, é um rol taxativo de agravo de instrumento segundo maioria da doutrina. Só cabe agravo de instrumento quando houver expressa previsão legal. E essa é uma das possibilidades, tá? Agravo de instrumento contra decisão que redistribui o ônus da prova. A parte que não gostar pode agravar de instrumento. Terminamos a aula, mas ainda não terminem lá. Só para quem não respondeu. Já misturamos bastante assuntos aqui hoje, né? Quero que vocês me respondam. Se você estivesse agora abrindo a minha enquete do Instagram, correto ou errado? Matéria do começo da aula, sem consultar o caderno. Porque não é segunda fase, não dá para levar o vademeco para consultar também, né? Então vamos lá. A minha enquete é a seguinte. Você marcaria correto ou errado? No atual CPC, o agravo de instrumento e o agravo interno têm o mesmo prazo para interposição e contrarrazões. Correto ou errado? Agravo de instrumento e agravo interno têm o mesmo prazo para interposição e para as contrarrazões. Correto ou errado? Correto. Aqui 71% acertando. Correto. Qual que é o prazo da interposição do agravo de instrumento? 15 dias. Das contrarrazões, 15 dias. Do agravo interno, 15 dias. Das contrarrazões, 15 dias. Só matando. Agravo de instrumento cabe contra a decisão interlocutória prevista em lei. Decisão do juiz de primeiro grau. E o agravo interno cabe contra o quê? Decisão monocrática. Decisão do relator no tribunal. Beleza? Galera, obrigado. Quem quiser fazer a matrícula, estamos ali. E vejo segunda-feira. Quem não puder comparecer segunda-feira no online. E quem não puder, revisão de véspera no sabadão. Valeu, obrigado. Valeu. Valeu. Para vocês aí. Vamos lá. Força, galera.